Graça e paz abençoados. Voltando aqui, teoria da evolução humana, a grande confusão de entendimento. Vamos agora na primeira parte. Nós fizemos a introdução, vamos na primeira parte. Então, abençoados, como falei aqui na introdução, o homem foi comparado diversas vezes como animal. Jesus usa animais para comparar o homem. Ele disse: sede prudente como a serpente e simples como a pomba. A palavra como é palavra de comparação. É uma comparação como. Então Jesus ele fala para ser como, comparando o homem, atributo dos animais, no homem. Se Jesus ele comparou, é porque o homem tem esse atributo nele. Mas isto não significa aos que ensinam que o homem veio do macaco, na teoria de Darwin, a teoria da evolução humana, que o homem era um chimpanzé e ele ficava encurvado e foi desencurvando até ser um homem pré-histórico. Não, 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 não. Vamos observar sobre a palavra de maneira mais clara. Agora, abençoados, vamos colocar o olhar para o outro lado na Bíblia. Aos que apoiam ensinam que o homem veio do macaco, considerando os tempos dos primeiros homens, dito como pré-histórico pelos cientistas, né? Vamos em Gênesis capítulo 4. Vamos ver em Gênesis capítulo 4, no verso 22. Olha o que está escrito aqui. Gênesis 4, verso 22. Ó, Gênesis 4, no verso 22. Vamos lá. Vamos começar a abrir o entendimento e fazer lançar por terra esse entendimento errôneo que a ciência, trazido por Darwin, que o homem teve uma evolução do chimpanzé, do macaco. Então vamos ver aqui, ó, a Bíblia nos faz entender isso claramente, é só buscarmos. Como diz a palavra, examinai as escrituras, porque vós tendes nelas o cuidado de ter a vida eterna. Então aqui, Gênesis 4, 22, é o primeiro ponto que o irmão Paulo vai mostrar aqui para vocês, diz assim, ó: e Zilá também deu à luz a Tubal Caim, né? Vamos ler aqui, vamos ler aqui do verso 20, Gênesis 4, 20. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai, o primeiro descendente, que é o pai, né, dos que habitam em tendas e têm gado, fazem criação de gado. Então preste atenção, a feitura da tenda que Paulo tinha como profissão, aqui temos o exemplo de Paulo, ele tinha como profissão a confecção de tendas. Paulo fazia tendas e vendia, ele vivia disso. Então ele vivia fazendo tendas para aqueles que habitavam e que eram nômades, que viviam mudando de um lugar para o outro, podia levar sua tenda e podia morar e habitar em qualquer lugar, que era costume dos antigos, morar em tendas, né? Morar em tendas. Deus, o próprio Deus, né, para se manifestar ao povo, ele também esteve habitando em tendas. A tenda do tabernáculo, você lembra? A tenda do tabernáculo, e ali na tenda expressava o quê? A habitação de Deus. Então a tenda era dividida pelo lugar santo e o lugar santíssimo, e era cercada, e aquela parte da área de frente foi chamada de átrio. Então a parte coberta era o lugar santo e o lugar santíssimo, chamado de tabernáculo. Paulo fazia tenda. Então Paulo também, ele graças a Jabal, ele aprendeu a fazer tenda, porque Jabal foi o primeiro feitor de tenda, ele foi o que criou a feitura de tenda. Então por aí nós vamos ver que esses ensinos de que ensina um homem pré-histórico,
pré-histórico, atrasado, que não sabe nada, que está lá batendo com pedra, que não tem ferramenta para trabalhar, este ensino é errôneo. Vemos aqui que Jabal, já no período noélico, antes de Noé, né, descendente já de Caim, esse Jabal já sabia confeccionar tendas. Opa! Canal Luzes da Graça trazendo a perfeita revelação do Pai a você. Então, essa teoria de um homem atrasado, um homem como se diz? Um homem pré-histórico, que não entende nada, que não sabe nem fazer as coisas, não sabe muito menos falar e pega com pedras. Não, isso não se pode ensinar de forma literal. Existem regiões que os homens, eles não foram bem evoluídos e usavam as pedras como ferramentas. Sim, temos que considerar isso. Os moradores lá do México, né, os antecessores lá, daquela terra do México ali, eles usavam como ferramenta o machado de pedra. Mas isso porque era a cultura deles. E muitos deles não tinham aprendido. Mas preste atenção, não podemos pegar uma história pré-histórica de um lugar isolado e colocar isso como uma verdade sobre toda a criação. Porque estaremos entrando numa grande contradição. Porque aqui vemos que Jabal foi o pai dos que faziam tenda e habitavam em tenda. E eles têm mais, eles ainda já sabiam criar animais, os gados. Eles já sabiam, eles não aprenderam agora a agricultura, não. Eles já sabiam criar gado. E tem mais, verso 21. Gênesis 4, 21 agora. E o nome do seu irmão era Jubal. Então o nome do irmão de Jabal era Jubal, parecido com o dele. E este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Oh, que maravilha! Nós vemos aí que o homem, ele não foi feito um homem retardado, pré-histórico. Não. Vê que aqui esse descendente de Caim já tinha habilidade que muitos de nós não temos. Eu não sei tocar órgão. Eu sei arranhar, fazer algum barulho. Mas esse homem aqui já sabia tocar harpa e órgão. Olha que maravilha, você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado me assiste, você sabe tocar harpa? Você sabe tocar órgão? Pois bem, esses homens já sabiam, foram os pais daqueles que tocavam. Ah, quer mais? Vamos lá. E diz aqui, ó, de todos que tocam órgão. Agora vamos ver agora no verso 22, opa, revelação vinda do Pai. Verso 22, Gênesis 4, agora o 22. Lemos o 20, 21, agora o 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim. Então essa mulher Zilá, ela deu à luz agora a Tubal-Caim. Mestre, professor, aquele que sabia, tinha a ciência de toda a obra de cobre e ferro, irmã de Tubal-Caim, e foi Noema, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Então esse Tubal-Caim, filho de Zilá, ele foi o professor, o mestre daqueles que trabalham com ferro e cobre. Oh, abençoados! Como é que se ensina que o homem vivia a idade da pedra? Você está vendo que no período de Caim, o homem já tinha aqui mestre, a palavra mestre é aquele que era habilidoso de manusear o ferro. Já existia a forja,
já existia a forja através do fogo, né? Aquele já tinha a forja lá para enfiar o ferro lá e moldar o ferro. Já se faziam espadas, já se faziam objetos de metais. E como é que se ensina um homem pré-histórico? Como é que se ensina que o homem veio do macaco? Já os descendentes de Caim, os filhos de Caim, os netos, já eram mestre, pai, criador dessas profissões. Harpa, fazer tenda, tocar órgão, malhar o ferro e o cobre. Ferro e cobre. Outra teoria que se ensinam por aí erroneamente é que Caim, quando matou Abel com uma pedrada ou com uma paulada na cabeça, quando chamou seu irmão. Aí nós vamos ver aqui que naquela época já existia a habilidade para o ferro. O ferro já existia. O ferro já existia. Então temos o entendimento, nós, o canal Luz da Graça, podemos agora com entendimento, entender que Caim não matou Abel com uma pedrada, com uma paulada, como se ensinam aí nos filmes, como se ensinam dentro das igrejas. Não! Nós entendemos que Caim matou Abel com uma espada. E nós vamos provar aqui dentro da palavra. Vamos ir mais além, mais na frente, vamos mostrar por que nós entendemos que Caim matou Abel com uma espada. Jesus deixa isso bem claro. Ele vai mostrar isso. Jesus vai mostrar isso. Está referenciado no Novo Testamento. Então, abençoado, o ferro já existia, as espadas já existiam. Então se ensinam por aí um homem pré-histórico. E nós sabemos que o povo da Mesopotâmia, que é antes dos egípcios, né? Antes dos egípcios, os egípcios são um povo antigo. E o povo mesopotâmico que veio antes, eles já tinham metais, já tinham escudos, já tinham espadas. Os egípcios, quando vieram na época de Moisés, já tinha tudo isso pronto. E como é que se ensina um homem pré-histórico? Nós estamos vendo aqui que esse Tubal-Caim, ele foi o mestre de toda a obra de ferro. Inclusive, esse Tubal-Caim, ele é a representação do próprio Satanás. Ele foi tomado como representação, o deus Vulcano. Por quê que é o deus Vulcano? Ele é representado quando criaram a expressão paz e amor, se faz uma apologia, foi criado fazendo apologia ao deus Vulcano. Quando as pessoas fazem assim, paz e amor, quando foi criado esse paz e amor, foi criado uma apologia, era feita uma dedicação ao deus Vulcano. Então fazia-se um V, paz e amor. Esse deus Vulcano é a representação do Senhor do fogo, do inferno, que foi a representação de Tubal-Caim. Tubal-Caim foi a representação do Deus do inferno, do Senhor do inferno. Por isso que trouxeram a representação do paz e amor, representando o Deus Vulcano. Isso aí é outra parte que não vamos nos aprofundar. Só estou dando uma pincelada para que você tenha entendimento. Então, por quê? Porque Tubal-Caim, ele malhava o ferro, ele trabalhou com fogo, com uma forja, e ele forjava o ferro, ele trouxe o metal que trouxe morte sobre muitas pessoas, onde era forjada as espadas. Então, vemos aqui, abençoado, que esse ensino de que o homem veio do macaco é errôneo. Então, vamos ver também aqui na criação do homem, Gênesis 2, no verso 18, vamos ler aqui. Diz assim: disse o Senhor Deus, Gênesis 2, 18, não é bom que o homem esteja só.
Opa! Então, o Criador, quando formou o homem, primeiro ele formou só o homem, então ele não tinha lá um macaco, Deus não pegou lá do macaco e formou o homem, Deus formou o homem do pó da terra. A similaridade que existe entre o homem e o macaco é porque foram formados do mesmo material, de forma diferente. De forma diferente. Então, o mesmo material, que foi tirado da terra, aonde Deus no haja falou, haja. Então, a terra se moveu e produziu vidas animais. Agora o homem ele pegou e manuseou. O homem é um material que foi manuseado pelo Criador. Ele foi manuseado e ele recebeu a respiração, o fôlego, o espírito do Criador. Você está entendendo, amado? Então, vê aqui que diz aqui a palavra, não é bom que o homem esteja só. O homem não tinha, aqui não diz que o homem tinha uma macaca. O homem tinha uma macaca, não tinha uma macaca. Ora, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Opa! Agora vamos ver que não vai sair do homem uma macaca. Por que então Deus não botou ali do lado do homem uma macaca? Por que Eva, quando gerou o filho, não gerou macacos? Você está vendo esse ensino da evolução, como é que é totalmente errôneo? E havendo o Senhor Deus formado todo o animal do campo, diferente do homem, observa a palavra, verso 19, Gênesis 2,19. E toda ave do céu e os trouxe a Adão. Ó, ele trouxe as aves do céu e trouxe a Adão, para ver como esse lhe chamaria. Sobre Adão estava a autoridade de conceder nomes. Então, diferente dos animais, o homem era superior. Ele não veio do animal. É só ler isso aqui, que isso daqui já lança por terra a teoria de Darwin, da evolução do homem como animal. E trouxe para ver como este lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, tudo que Adão chamou a toda alma vivente, falando dos animais, isso foi o seu nome. Então Adão era diferente, ele era a autoridade. E pôs Adão nomes a todo o gado, as aves do céu e todos os animais do campo. Aqui está incluído o macaco. Então Adão tinha que falar, eu sou macaco também. Ele tinha que ter botado, ó, o nome do macaco não tinha que ser macaco, tinha que ser Adão. Ora, abençoado, se era igual a ele, vamos ler. E Adão pôs nome a todas as aves do céu e todo animal do campo, mas ao homem não se achava idônea. Mas ao homem não se achava ajudadora idônea. Ora, por que o homem ele não tinha igual? E como é que o homem veio do macaco se ele não tinha igual? E já existia o macaco. Você está vendo aí, abençoados? Como é que esse ensino de Darwin, esse ensino da evolução do homem e do macaco é totalmente contrário à palavra do Pai? Ao homem não tinha igual. O homem queria uma fêmea para ele igual. Não tinha ninguém, nenhum animal igual ao homem. Você está vendo aqui, ó. Não tinha idôneo. Ó, não se achava ajudadora idôneo. Não tinha uma macaca ali. Mas estão por aí sustentando nas escolas, sustentando aí na internet essas teorias de que o homem veio do macaco, mas isso é para lutar contra as verdades divinas. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, não foi sobre o macaco, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Opa! Ei, vem cá. Presta atenção, bota os ouvidos aí. Tomou de quê? Da costela. Não foi
lá do macaco. Deus não fez do macaco, mas ele tirou da costela do homem formou uma mulher. Tomou das suas costelas e cerrou a sua carne em seu lugar. E da costela que o homem, que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma macaca? Não. Formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão. Agora observa ainda o que Adão diz. Esta agora é uma macaca. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, portanto, do homem foi tomada. E como é que se ensinam que o homem veio do macaco? Como é que se ensinam isso? O homem é uma representação divina sobre a criação. Ele foi formado superior a todos e a tudo. É o homem. Tudo debaixo da criação. O homem foi formado superior, como representação divina. Aí diz aqui, ó, verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai, ou a macaca, seu pai, o macaco, e a macaca, não, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você está vendo, abençoados, como é que essa teoria é totalmente errônea? É totalmente errônea essa teoria. Agora, outro erro de argumentação ensinado por muitos é que Caim tinha matado o seu irmão, como já falei, de pau ou de pedra. Mas vemos que os seus descendentes já conheciam o metal, o ferro, né? E logo Caim mostrou ao seu irmão, matou seu irmão com uma espada assim. Muitos têm apresentado no painel da criação um homem burro. Muitos têm apresentado no painel da criação um homem burro, um homem pré-histórico, sem sabedoria, que não fala, que não pensa. Deixa eu olhar o tempo aqui. Que não pensa, que anda encurvado sobre 4 patas, como um macaco, e que não conhecia o metal. Mas isto não é verdade. Vamos ver. Com o exame, vemos na Bíblia que Adão foi formado cheio de sabedoria. Vamos ver lá agora no livro de Ezequiel. Ezequiel 28. Mostrando que o homem foi formado já com a sabedoria divina. Ele já tinha sabedoria divina. E se você... Vamos aqui, Ezequiel 28. Ezequiel 28, no verso 12 ao 15. Vamos ler aqui, diz aqui, ó. Veio a minha palavra do Senhor, verso 11, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: Assim diz o Senhor. Vamos observar a partir daqui. Então manda falar com o rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus. Olha, se referindo agora ao homem Adão, como era o homem Adão. Agora fazendo a comparação do rei de Tiro com o homem Adão. Tu eras o selo da medida, tu era o selo da medida, ou o selo, a forma da criação. O selo da medida, a forma da criação. Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Então, Adão foi formado perfeito, cheio da glória de Deus. Deus não botou um homem caduco aqui, andando sobre 4 patas na criação, não. O homem sem sabedoria, não. A palavra diz lá no início da criação que a serpente era astuta, era o pensamento da mulher e do homem, astúcia. Então, essa astúcia, essa esperteza, essa sabedoria já tinha no homem. Foi formado cheio de sabedoria. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria. Não é um homem burro, é um homem
pré-histórico, sem menor sabedoria do que fazia, não, que ficava uga, com pedaço de pau, com pedra, nada disso. Eles tentam passar para nós um homem atrasado, um homem retardado, mas aqui como é que o homem Adão foi colocado na criação? Cheio de sabedoria, sabia fazer tudo. Perfeito! Não andava encurvado, ele era perfeito e formoso, muito belo. Eles não têm ideia de como Adão foi um homem muito bonito, muito perfeito no corpo, na estatura, na sua imagem. Aqui, ó, estiveste no Éden, ó, quem esteve no Éden? Adão, jardim de Deus, e toda a pedra era a tua cobertura, ó. Vê que aqui já está demonstrando pedras preciosas, e eles estão pregando aí, ensinando um homem atrasado, um homem que está vivendo na idade da pedra. Ó, era a tua cobertura sardônica, mostrando a glória que... Essas pedras demonstram a glória que estava sobre Adão. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda. E em ti se fazia, ó, e em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado. Opa! No dia em que o Adão foi colocado na criação, foi formado na criação, houve uma grande festa, houve músicas. Por ele, a presença dele trouxe música. Ele trazia música, alegria. Você está vendo aqui? Tu também era querubim ungido para cobrir, te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas, você está vendo? Ele estava no Monte Santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andava. Você está vendo? Perfeito era nos teus caminhos, ó, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, esse ensino de o homem ser trazido do macaco é errôneo, abençoado. O macaco é usado sim para medicina, porque ele tem uma similaridade com o homem, como os outros animais, como o rato é usado para poder fazer teste nos ratos, para depois fazer vacina no homem, como outros animais. Por quê? Por que isso? Porque esses animais, assim como o homem, eles têm a mesma formação bem parecida com o do homem, dos órgãos, da reação. Então, eles têm o mesmo material, os mesmos metais que o homem tem no corpo. O homem foi tirado do metal, do pó da terra. Então ele tem todos os metais no corpo. Ele tem o cobre, ele tem o chumbo, ele tem o zinco, ele tem o ferro, ele tem o magnésio. Isso tudo, quando fazemos exames de sangue, aparece lá no exame de sangue. Cobre, chumbo, você vai perguntar, poxa, eu tenho cobre no meu corpo? Então eu vou vender, vou juntar e vou vender no ferro velho. Você poderia imaginar sim, mas você tem porcentagem química sobre o seu corpo de dosagem de cobre. No seu sangue, você tem dosagem de sangue, que é o que mais prevalece no sangue humano, que é o ferro. O ferro. Se nós tivermos deficiência de ferro, caímos numa anemia. Então o ferro é o que mais prevalece no corpo humano, que ele está no sangue. Então tem o ferro, tem o cobre, tem o zinco, tem o potássio, tem o magnésio. Tudo isso tem no nosso corpo. Por quê? Porque viemos da terra. Isso prova que o homem não foi formado macaco, mas ele veio do pó da terra. Você pega o pó da terra e você vai encontrar todos esses minerais na terra que tem no corpo do homem. Então é esse entendimento que nós temos que ter, e não ensinar um homem atrasado, um homem pré-histórico, de uma descendência pré-histórica. Amado, como o homem pré-histórico teria sabedoria e sagacidade para dar nome aos animais, né? Como lemos lá em Gênesis 2, 18 ao 23. Como que o homem pré-histórico teria sabedoria para dar nome aos animais? Então o homem já foi formado perfeito. Vimos aqui
em Ezequiel 28. Deus formou o homem perfeito, não formou o homem burro, não formou o homem pré-histórico que só sabe fazer uga, 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 o homem maluco com um pedaço de pau que puxa a mulher pelo cabelo, como eles ensinam aí na pré-história, para ir para a caverna. É isso que se ensina a ciência. Então, o canal Luzes da Graça está trazendo isso para você, para abrir o seu entendimento. Em Gênesis 1, do 25 ao 27, vemos a forma bem clara que Deus formou o homem e os animais de formas distintas. Em Gênesis 2:18, né, em Gênesis 1, vamos ver aqui, ó, Gênesis 1, do 25 ao 27, vamos ver aqui, do 25 ao 27, diz assim, ó: E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. Ó, fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. O gado conforme a sua espécie. Todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Isso não tem nada relacionado ao homem. O homem, ele formou de forma diferente. Verso 26. E disse Deus, façamos agora, ó, depois formou os animais, agora veio formar o homem. Façamos o homem agora a nossa imagem. Você tomar o homem e dizer que o homem veio do macaco, você está dizendo que Deus é macaco. Você está dizendo